Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula, mais uma aula de informática, é claro, para o concurso da PM Tocantins 2018. Então vamos lá, atento comigo a continuidade ainda do estudo relacionado à segurança. E agora nós vamos falar sobre a questão das senhas, principalmente, agora o importante é saber o que responder quando a questão sugere uma senha forte e uma senha fraca. Porque nós sabemos que senha é considerado um dos principais mecanismos de autenticação e autorização para acesso usados na internet. Quando a gente pensa nisso, o que a gente pode determinar como sendo elementos para tornar uma senha forte? Primeiro, usar números aleatórios. Se o sistema de senha que vocês utilizam é um sistema apenas numérico, não utilizar números como 1, 2, 3, 4, 5, porque isso é sequência, nem 5, 4, 3, 2, 1. Então, primeira dica, números aleatórios tornam a senha mais forte do que números sequenciais. Esse é o primeiro elemento. Agora, vamos imaginar que há já uma determinação na quantidade de caracteres que eu posso escolher para aquela senha. Por exemplo, eu acessei um sistema e nesse momento eu tenho que criar a minha senha e o sistema diz que eu posso criar usando de 6 a 12 caracteres. Vamos tentar imaginar isso, um sistema que me ofertou a possibilidade de criar uma senha e essa senha tem que ter no mínimo 6 e no máximo 12 caracteres. Quanto mais caracteres, quer dizer, a grande quantidade de caracteres em uma senha, torna a senha mais forte, porque aumenta a quantidade de possibilidades de senha, justamente dificultando alguém quebrar e descobrir essa senha por métodos de tentativa e erro. Então é muito importante saber que para tornar uma senha forte, a grande quantidade de caracteres, ou quanto mais caracteres, mais forte técnica e matematicamente a senha vai ficando. Esse também é um ponto importante. Outra dica, quando nós usamos sistemas de senha, imaginando que eu acessei um site e o site pediu para mim criar uma senha. E essa senha que eu vou criar, ela pode usar números de 0 a 9, por exemplo, mas também pode usar letras como A, B, C, D, E, e ainda pode usar caracteres especiais, aqueles que talvez normalmente a gente não usaria numa senha. Isso vai tornando a senha cada vez mais forte, diferentes tipos de caracteres. Então, se a minha senha estiver só número, isso gera o mesmo padrão de caracteres, que são valores numéricos. Às vezes a senha só permite isso. Mas se a senha permitir também usar letras, utilize as letras além dos números. Quer dizer, misture diferentes tipos de caracteres, letras e números. E também, quando possível, e o sistema de senha permitir, diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Então, se o sistema diferencia letras maiúsculas e minúsculas para a criação de senhas, se utilize desse recurso. Coloca parte das letras maiúsculas, outra parte letras minúsculas, coloca números misturados às letras, coloca caracteres especiais, porque diferentes tipos de caracteres isso torna a senha mais forte. Agora, por outro lado, também existem os elementos que tornam a senha mais fraca, como por exemplo, a utilização de qualquer tipo de dado pessoal torna a senha mais fraca. Muita gente utiliza como sua senha a sua data de nascimento. Isso é uma informação pessoal muito vinculada àquela pessoa que facilmente é quebrada e descoberta. Então, qualquer tipo de dado pessoal não deve ser usado como senha porque isso torna a senha mais fraca. Outra, sequências de teclado. Muita gente pega o teclado e aí eu vou dar um exemplo. O meu teclado aqui, ele começa com as seguintes letras: Q, W, E, R, T, Y. Essas são as primeiras letras aqui do meu teclado. Tem muita gente que usa as sequências das letras do teclado para criar a sua senha. Então, sequências de teclado não devem ser usadas como senha, nem numéricas, 1, 2, 3, 4, 5, mas também não letras que no teclado aparecem sequenciais, porque isso facilmente é descoberto. Outra, não utilize palavras que façam parte de listas, principalmente dicionários. Tem muita gente que coloca como senha uma palavra pronta do dicionário, como por exemplo, cadeira. Ah, professora, a minha senha que eu botei é cadeira. Não é uma senha forte, porque existem os chamados ataques por força bruta ou brute force, que são ataques que tentam, por métodos de tentativa e erro, descobrir qual é a senha do usuário.
E esses métodos de tentativa e erro para descobrir qual é a senha do usuário, primeiro eles testam todas as palavras comuns do dicionário. Então não utilize uma palavra comum do dicionário unicamente como senha, porque um ataque por força bruta vai testar se esta não é a tua senha, já que eles testam todas as palavras do dicionário de um determinado idioma para descobrir se é aquela senha que o usuário criou. Então aí nós separamos as dicas do que torna uma senha mais forte e o que torna uma senha mais fraca nesse estudo dos métodos de autenticação e autorização para acesso. Muito importante estudar isso na hora de referenciar o que vai tornar uma senha fraca ou forte. Certo, pessoal? Era isso na nossa aula. Se gostaram, não esquece, marca gostei. Também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações, de novas aulas. Até a nossa próxima aula. Grande abraço e bons estudos.